Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o gênero textual projeto de pesquisa. Nesse vídeo então nós abordaremos tanto questões textuais quanto questões metodológicas que compõem esse gênero textual. Gostaria de registrar uma ressalva inicial. Sempre que nós formos submeter o nosso projeto de pesquisa ou ao comitê de ética, ou nós estivermos nos candidatando a uma bolsa de iniciação científica, por exemplo, ou ainda participando de um projeto seletivo como mestrado e doutorado, é fundamental que nós analisemos atentamente o que consta no edital seletivo, quais são as características e especificidades que esse edital cobra do projeto de pesquisa. Dito isso, nós vamos apresentar então diretrizes gerais que compõem esse gênero. A primeira delas diz respeito ao tema, como abordá-lo. O primeiro capítulo que compõe um projeto de pesquisa é aquele no qual nós fazemos a descrição do tema. Quando nós pensamos no tema de uma pesquisa, quando nós estamos propondo um tema, é preciso pensar em duas possibilidades, em duas vertentes que decorrerão da escolha do nosso tema. Primeiro, qual é o problema de pesquisa, qual é a questão que eu consigo retirar dessa temática geral. E o segundo aspecto diz respeito às hipóteses. Como pesquisador, eu já consigo vislumbrar uma resolução ou o que eu vou chegar nas conclusões do meu trabalho? Isso é bem importante. Outro aspecto fundamental quando nós pensamos no tema, ao descrevê-lo no projeto, é pensar nas contribuições que esse tema traz tanto para a ciência, para a área na qual eu me insiro, e também para a comunidade de forma geral, para além da academia. A segunda parte que deve ser contemplada no projeto de pesquisa diz respeito à delimitação do objeto. Quando nós falamos num objeto de pesquisa, nós estamos nos referindo a um recorte dentro de uma temática geral, aquilo que o pesquisador deseja observar, deseja descrever dentro de um tema que ele escolheu. Por exemplo, eu como doutoranda vou trabalhar na minha tese com escrita acadêmica, mas dentro desse universo temático maior, eu escolhi analisar alguns fenômenos específicos. Então eu tenho um objeto de pesquisa ou mais de um objeto dentro dessa temática geral. A esse respeito, a professora Heloísa Moll apresenta 4 aspectos que podem ser contemplados, ou 4 vertentes nas quais um objeto de pesquisa pode se inserir. A primeira delas diz respeito a uma contribuição epistemológica, quando a nossa discussão no projeto de pesquisa visa uma contribuição sobre a construção do conhecimento de uma forma geral. Eu quero discutir a ciência, como se faz ciência dentro da minha área. A segunda vertente, a segunda perspectiva, diz respeito então a uma discussão teórica. O meu objeto de pesquisa, aquilo que eu pretendo discutir e analisar, é um construto teórico da minha área. Eu posso buscar elaborar um novo, eu posso buscar discutir um que já existe, reconstruir, corrigir. Então vai ser uma discussão dentro da teoria, não visando nada prático. A terceira vertente, aí sim, é a vertente prática. É aquela na qual a gente pretende que no futuro seja aplicado. É bastante comum, por exemplo, a gente pensar numa perspectiva prática quando nós estamos pensando em projetos de educação, que visam um projeto didático, por exemplo, uma aplicação futura, que pode ser replicado por colegas em diferentes contextos. E a quarta perspectiva é a perspectiva interventiva, quando eu estou descrevendo no meu projeto um plano de ação que será aplicado imediatamente. A terceira parte de um projeto de pesquisa são os objetivos. Eles se dividem entre objetivo geral e objetivo específico. Muitas vezes os estudantes têm dificuldade de delimitar exatamente o que compreende cada um desses tipos de objetivos. Quando nós falamos em objetivo geral, nós queremos falar então no resultado do processo de pesquisa que nós estamos propondo. A que nós queremos chegar? Quando nós falamos nos objetivos específicos, são as etapas, por exemplo, descrever, pesquisar, analisar, recolher. Então, são verbos de ação que indicam as etapas que são necessárias para que eu chegue ao resultado delimitado no objetivo geral. É bem importante quando nós vamos escrever, então, os objetivos específicos, ter atenção para que eles compreendam etapas que são possíveis de serem realizadas dentro do tempo de pesquisa que nós temos, 2 anos no caso do mestrado, 4 anos no caso do doutorado, ou um semestre, 2 no caso da iniciação científica, e também que ele seja coerente com a metodologia que nós escolhemos e com a linha teórica na qual nós nos inscrevemos, para que isso não venha a ser avaliado negativamente por quem for
avaliar o projeto de pesquisa. Depois, nós temos a justificativa. Essa parte nem sempre é pedida em todos os editais, mas normalmente sim. Então, o que compreende a justificativa? Então, essa é a parte um pouco mais particular, um pouco mais autoral do projeto de pesquisa, diz respeito, então, às decisões particulares do autor em relação ao tema que ele está escolhendo. Alguns editais ainda pedem para que nós especifiquemos e dividamos essa parte, então, entre justificativa interna e externa. Quando se fala em justificativa interna, nós estamos falando da justificativa dentro da teoria. Em que medida o que eu estou propondo contribui, faz com que a linha de pesquisa, a área na qual eu me inscrevo, avance quanto ao conhecimento científico. Já a justificativa externa diz respeito, então, à comunidade de uma forma geral, à sociedade, que ganhos o meu trabalho pode trazer para a sociedade, o que ele procura refletir, que pode ser pensado para além da academia. A quinta parte que sempre vai compor um projeto de pesquisa é a de revisão teórica. Ela pode ser apresentada com diferentes nomes, né? Revisão teórica, discussão, referencial teórico. Nela devem constar, então, duas principais vertentes, então. Quais são os conceitos principais que eu estou utilizando? E aqui é importante ter bastante cuidado para que se revise, se analisem os principais autores dentro da teoria, dentro do quadro teórico no qual eu me inscrevo, e depois quais são os estudos recentes, atuais, as aplicações ou as discussões mais atuais que estão sendo feitas sobre esse tema. Então não basta apenas fazer um referencial bem embasado quanto aos autores basilares e deixá-lo desatualizado, não abordar temáticas atuais. E da mesma forma o referencial acaba ficando deficiente se ele só se embasa, por exemplo, em artigos, em textos curtos, sem uma qualificação maior de autores que são referência na sua área. Depois, o próximo capítulo que deve constar no projeto de pesquisa é a metodologia. Nesse ponto, então, devemos descrever, analisar quais são os métodos que nós estamos utilizando para levar a cabo a nossa pesquisa. Então, escolher uma metodologia que tenha etapas, que tenha características específicas que dizem respeito ao nosso objeto, que apresentam critérios de análise. Então, a escolha da metodologia com certeza é um dos pontos mais importantes para que um projeto de pesquisa dê certo. Depois, todo projeto de pesquisa deve ter um cronograma. Geralmente ele é disposto num quadro, que pode ser dividido entre meses, semanas ou semestres, normalmente são semestres, no qual o autor então vai pegar lá os objetivos que ele descreveu, específicos, as etapas, digamos, que ele descreveu lá nos objetivos e colocá-lo isso numa ordem cronológica, identificando quanto tempo vai ser necessário para cada uma das etapas. Eu vou utilizar um semestre para revisão bibliográfica, eu vou usar um semestre para aplicação do meu objeto, eu vou usar um semestre para revisão e a escrita do texto final, da dissertação, da tese. Então isso deve estar contemplado no cronograma. É importante também observar, pegar modelos, identificar dentro do edital se o cronograma diz respeito à pesquisa em específico ou ao tempo de estudo total. Por exemplo, se eu for pensar num projeto de doutorado, se ele precisa, se o edital solicita que ele seja amplo, então é necessário, além das questões inerentes à pesquisa, identificar aspectos gerais do período de estudo do doutorado. Então, quando será a qualificação, quando será a banca final. Então, isso também deve estar contemplado num cronograma, não só aquilo que é inerente à pesquisa, ida a campo, leituras, mas também outros aspectos da vida acadêmica que também interferem na consecução da pesquisa. Então, as bancas, qualificação, envio para revisão final, impressão, tudo isso deve estar contemplado no cronograma. Quanto mais completo o cronograma estiver, melhor ele será avaliado. Por fim, nós temos um aspecto também que é bem importante, que é as referências. Então, o capítulo no qual eu registro todas as leituras que eu fiz. Em relação às referências, alguns editais então pedem para que nós façamos a descrição, a delimitação entre as referências utilizadas nesse momento para o projeto, então quais são os autores que nós mencionamos ao longo do projeto
e também que nós façamos a descrição de referências futuras, quais são os autores ou os artigos que nós identificamos que serão importantes para o desenvolvimento do documento que virá posteriormente, do TCC, da dissertação, da tese. Então, quais as leituras que nós já identificamos que serão importantes, que nós pretendemos fazer, mas não tivemos tempo ainda de fazer para o projeto, ou optamos por não fazer ou não descrever, não citar ainda no projeto, porque o projeto geralmente tem uma extensão pequena, né, de 10 a 20 páginas no máximo. Então, não é possível abordar tudo, fazer um referencial teórico imenso com um número tão pequeno de páginas. Dito tudo isso, eu gostaria de fazer 3 observações, 3 aspectos geralmente que costumam ser penalizados em relação ao projeto de pesquisa. O primeiro deles diz respeito ao objeto de pesquisa, ao recorte. Muitas vezes no projeto de pesquisa a gente pretende fazer algo muito grande, algo muito extenso, modificar alguma realidade e muitas vezes isso não é possível. Então é bem importante que você faça trocas, leia outros projetos, peça para que outros colegas, enfim, professores leiam o seu projeto para identificar se o que você está propondo não é algo muito abrangente. Quanto mais refinado for o seu recorte, melhor será avaliado o seu projeto. O segundo aspecto diz respeito ao referencial teórico, então é bem importante consolidar bem, tanto apontando já pesquisas atuais, mostrando que você está inteirado do que está sendo discutido na sua área e também não esquecendo dos referenciais base. É muito complicado numa avaliação se você deixa de mencionar um autor que é muito importante para a sua área ou que é uma referência dentro do tema que você escolheu. E por fim, também outro aspecto que muitas vezes é penalizado diz respeito à coerência ou à incoerência interna. Você escolheu uma teoria e uma metodologia que não conversam ou que não são pareáveis, não podem ser trabalhadas conjuntamente. Então, muito cuidado com o referencial teórico, muito cuidado com o recorte da pesquisa e muito cuidado também com a relação entre teoria e metodologia, certo? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Compartilhem, curtam o nosso canal e essa publicação e também comentem se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema ou gostariam de que fossem produzidos vídeos sobre outro tema relacionado à metodologia, à escrita acadêmica ou à pesquisa. É só comentar que a gente vai tentar produzir nos próximos vídeos, certo? Um abraço, até a próxima!